Legal. Pois é, gente. Os cristãos realmente eles se utilizam de tudo, de todas as ferramentas e subterfúgios para poder mostrar as ideias utópicas deles, né? E esse aqui, por exemplo, é Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, né? E ele tem um subtítulo chamado Você Não Está Aqui por Acaso. É um livro muito bom para propagandas evangelistas, para mostrar que existe um Deus todo-poderoso que toma conta de você, que está sempre perto de ti, sabe? Que está do teu lado, te ajudando, te guiando, te iluminando, livrando você de todo mal, sabe? Te amando e intervindo no processo da atividade humana. Inclusive, por exemplo, grandes evangelistas como Billy Graham, né? Ele trouxe aqui uma conotação e falou o seguinte: tenha certeza de que você não está perdendo o bonde da vida. Leia este livro. Uma Vida com Propósito é um manual para obter a vida plena, né? Então muitos evangelistas pegam esse livro para evangelizar, para sensibilizar as pessoas, para desconectar as pessoas da pura realidade, né? Outro, por exemplo, como Max Lucado, tinha muitos livros do Max Lucado, por exemplo, e ele colocou aqui: você está confuso sobre os caminhos que tomou em sua vida? Rick Warren escreveu uma obra-prima, cheia de sabedoria. Deixe Deus usar essas páginas para guiá-lo pelo melhor caminho. Max Lucado, né? Um outro grande evangelista chamado Bruce Wilkinson, autor de A Oração de Jabes, ele colocou o seguinte: Uma Vida com Propósitos nasceu destinado a se tornar um clássico profundo e transformador. Esse livro é um presente valioso para todos os que desejam cumprir seu destino nesta vida. Então, quer dizer, eles colocam a vida como se houvesse um propósito, como se houvesse um sentido, como se uma máquina ou um ser poderoso estivesse sempre à nossa espreita, sempre ao nosso lado, nos defendendo, nos guiando, nos protegendo. E essa obra é muito utilizada por muitos evangelistas, certo? Muitas pessoas que acreditam que nós temos um destino, um propósito aqui nesta terra. Enquanto que a realidade mostra que nós não temos propósito nenhum e que nós não passamos de poeira estelar. Nada mais do que isso. Então o que acontece? Então você vê que livros como esse daqui, que falam sobre algumas ideias predestinadas, pré-determinadas, ideias de eleição, né? Aonde Deus escolhe algumas pessoas ou escolhe pessoas para terem sucesso, para terem a vida eterna e para terem uma vida plena com o Senhor Jesus e de acordo com a pessoa do Espírito Santo. Isso é muito lindo, se fosse verdade, tá certo? Então hoje eu quero mostrar para vocês um tema maravilhoso, mas antes, permita-me que eu possa entrar na sua casa e me apresentar a você, tá? Olá pessoal, eu sou o Jason Ferreira e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio, mas muito grande ter você aqui. Então, se você caiu neste programa de paraquedas, eu vou pedir a você, por gentileza, que você continue com a gente, porque não vai te custar absolutamente nada. E eu espero muito que você goste, gente, que você goste do nosso conteúdo, que abrange religião, filosofia e ciência. E sim, com toda a certeza do mundo, eu vou te pedir que você fique com a gente até o final deste capítulo. Porque hoje, pessoal, falaremos sobre um tema de suma importância para você. E por isso eu gostaria que você ficasse com a gente. O tema é: onde Deus estava no holocausto dos judeus? Gente, essa mensagem é uma mensagem muito profunda. Então, se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Comente e também compartilhe este vídeo com seus amigos e com os cristãos, com os religiosos, espíritas, católicos, com quem você quiser, principalmente. Tá certo? Então só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui. Tá certo? Então, pessoal, é muito triste, é muito difícil quando a gente fala dos anos 60, né? Quando a gente fala de algumas décadas atrás, porque realmente é muito complicado, sabe? É aterrador falar uma coisa dessa, mas eu gostaria muito de contar uma história para vocês, certo? Para que a gente possa não desmoralizar, não é isso, mas que a gente possa desfundamentalizar algumas ideias centrais do cristianismo.
O cristianismo diz para você que você tem um Deus que está do teu lado, um Deus que está contigo, um Deus que te ilumina, que se manifestou por diversas vezes e que intervém no processo da atividade humana. Enquanto que a realidade em 360 graus, certo, mostra para você que isso não existe, que isso não passa de utopia. Então hoje eu quero te mostrar a história que ocorreu ali no Holocausto. Sabe, de todos os campos de concentração, com todos os problemas que aquelas pessoas passaram, eu quero exatamente me localizar ali na Alemanha, em Auschwitz, tá? Eu quero te mostrar as desgraças que ocorreram e quero te provar que nenhum Deus apareceu por lado de lá, tá? Então eu quero te mostrar essas coisas na prática. Gente, olha só, nenhum extermínio étnico pode ser comparado ao maior genocídio da história da humanidade, ocorrido lá na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Gente, preste atenção, olha, foram mais de 1 milhão de crianças que morreram, mais de 2 milhões de mulheres que perderam suas vidas, mais de 3 milhões de homens judeus que perderam suas vidas sob o comando de Adolf Hitler e financiado pelo Estado nazista. Será que vocês se esqueceram disso? Quando vocês oram para Deus, quando vocês pedem alguma coisa a Deus, vocês se esquecem que Deus não esteve lá e não esteve em canto nenhum? Pessoal, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal cerca de 2/3 dos 9 milhões de judeus que habitavam na Europa. Vocês se esqueceram disso também? Foi o maior derramamento de sangue do século XX, gente. Não podemos nos esquecer de que os judeus também foram perseguidos. Olha, só para você ter uma ideia, não foi só no nazismo, mas os judeus também foram perseguidos lá em Massada, na Rússia, também na Espanha e em muitas outras partes do mundo. Mas nada se compara ao Holocausto. Foram 6 anos de puro medo, pessoal. Foram 6 anos de puro medo, pavor, estresse, humilhação, doença, fome, sede, privação e assassinatos em rodo. Assassinatos em massa, em um lugar extremamente hostil e terrível. Suas cabeças, por exemplo, foram raspadas como ato de humilhação, humilhar as pessoas. Homens, mulheres, crianças, idosos foram encarcerados como bichos, trancafiados como bichos ali. E Deus nenhum apareceu. Eles eram constrangidos em público e obrigados a se apresentar pelados numa fila de seleção sob um frio congelante. Vocês, quando vão orar a Deus, vocês não pensam, vocês não lembram dessas coisas? Pessoal, história está aí para a gente lembrar disso. Os alemães, seduzidos pelo nazismo, matavam qualquer um, porque entendiam que os judeus eram bichos desprezíveis. Era isso que ocorria e matava assim, como se mata um mosquito feroz. Como se a gente chega aqui, ó, e mata um mosquito, mata uma barata, sem a menor sensibilidade. É isso que faz religião, certo? Eles, os judeus, eles eram chamados de ratos, de vermes, eram considerados as baratas, os piolhos, e por isso eles eram espancados e forçados a serem escravos, pessoal. Certo? Era um homicídio atrás do outro, tá? Para os alemães, só para você ter uma ideia, o ato de matar havia se tornado um hábito, uma coisa prazerosa, um costume, um hobby. E matar judeu, então, nem se fala. Muitos iniciantes, aqueles iniciantes que começavam na fuzilaria, que começavam a atirar, a aprender a atirar, né? Muitos iniciantes nazistas, eles realizavam suas aulas de tiro, tendo como alvo a cabeça de um judeu. E parava o judeu ali e o cara, ó, aqui, ó, pô, e atirava. Errou! Acertou, traga outro. E era assim desse jeito, tá certo? Era o tiro-alvo. Então aqueles homens e mulheres que eram selecionados para a morte, pessoal. Eram pessoas obrigadas a deixarem suas famílias e partirem num trem que os levavam para o sacrifício, os levavam para a morte. E isso tudo ocorreu, pessoal. Quando a gente lembra assim, quando a gente pensa, poxa, mas isso é um filme de terror que o Dias está contando. Não, eu estou te contando algo que foi vivenciado por pessoas.
certo? Eles eram acumulados nos vagões. Já viu? Os trens eram super, hiper, ultra lotados. Os vagões ali, como se fossem animais sendo levados assim para o matadouro, cara. Havia muitos campos de concentrações, mas o campo de concentração nazista de Auschwitz não foi só um campo de concentração, mas foi também um campo de reflexão, de ponderação para a maioria dos encarcerados. Muitas pessoas que chegaram ali, por exemplo, algumas pessoas que chegaram acreditando em Deus, acreditando que aquela situação ruim ia passar, que tudo ia dar certo. O filho chegava para o pai e falava: pai, o que está acontecendo? E o judeu dizia para o seu filho: meu filho, você aguarda que Deus vai operar. Aqui, por exemplo, nas nossas escrituras, o salmista Davi passou por essas situações. Grandes homens de Deus passaram por essas situações, mas Deus livrou os seus servos. E nós seguimos a palavra do Senhor, revelada a Moisés, revelada a Abraão. E os filhos eram separados de seus pais. Muitas perguntas foram feitas pelos próprios judeus que ali estavam. Mas tudo o que havia, pessoal, era só um silêncio no céu. Um silêncio profundo e aterrador no céu. Nada acontecia, tá? Nada ocorria. Eles clamavam e um silêncio total no céu e na terra, que de vez em quando era só quebrado pelos fortes latidos dos cachorros raivosos que estavam ali apenas para intimidar e guiar o rebanho israelita. Só isso. E eles eram acordados dos seus sonhos. Quando eles estavam ali lendo o seu livro sagrado, cachorros chegavam desesperados, rasgando-os. Alguns judeus, eles se perguntavam: poxa, o que houve com Deus de Israel? O que aconteceu com Deus, com suas promessas, com sua aliança eterna com o povo de Israel? Não é uma aliança eterna? Não é uma aliança perpétua? Alguns judeus conversavam entre si e diziam: por que Deus não age? O que está acontecendo? Havia, por exemplo, só para você ter uma ideia, será que Deus havia ficado surdo? Essa era a pergunta. Será que Deus havia ficado mudo, insensível e tetraplégico, a ponto de não poder sequer tomar conta do seu povo, não intervir naquele processo? Ou será que Deus não passava de uma ideia miserável, construído por um povo vazio?